É um tema que a gente pensou bastante, sabe? Porque nós vimos que quando começou a pandemia, vocês devem se lembrar, que o Jornal Nacional, a Record, todo dia passava empresas comprometidas com a pandemia. Doações de remédio, de máscara, dinheiro para o hospital. Foi um rio de dinheiro, comida para quem estava passando fome. No primeiro ano assim da pandemia foi uma loucura. No segundo ano as coisas já diminuíram bastante. E a gente desafiou o pessoal da GIF, que mexe com instituições e fundações de grandes empresas, a trazer esse tema para nós. Como ficará a solidariedade corporativa pós-pandemia? E a Patrícia, que vai nos apresentar esse tema, ela é formada em comunicação social, publicidade e propaganda, mestre e doutora em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio de doutorado na Universidade da Califórnia, em Irvine. Tem experiência em docência acadêmica, em atuação e em pesquisa no terceiro setor, com foco em filantropia, investimento social privado e cultura de doação no Brasil e nos Estados Unidos. Ela é responsável pela área de conhecimento do GIF, Grupo de Institutos e Fundações e Empresas. Quero que vocês recebam a Patrícia para que vá encerrar a Uniética hoje. Vem para cá, Patrícia. Obrigada por me receber aqui. Falar com esse? Tá bom. Bom, então, né, como ele apresentou, sou a Patrícia, sou coordenadora de conhecimento do GIF, sou gaúcha, de Porto Alegre, acabo de mudar para São Paulo, há um mês mais ou menos, justamente para assumir essa coordenação, e venho trabalhando com a questão da filantropia e do investimento social privado desde mais ou menos 2011, quando eu faço, então, essa formação na antropologia. E eu venho discutir um pouco com vocês essa questão de como vai ficar a solidariedade corporativa no pós-pandemia, sendo que, obviamente, a gente teve um ano bastante atípico no setor, no campo do investimento social privado e da filantropia em 2020. Então, eu queria começar apresentando um pouquinho para vocês do GIF, que é o grupo de institutos, fundações e empresas onde eu estou atuando. Depois, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre algumas pesquisas que tem no setor, já falando sobre os números da questão da solidariedade, da doação e do investimento social privado corporativo, e não só corporativo, e aí a gente pode falar um pouco também sobre as outras organizações que estão atuando nesse campo e as diferentes formas de se fazer o investimento social privado, entrando também na nossa maior pesquisa, que é o Censo GIF, que é uma pesquisa que acontece de 2 em 2 anos, aonde a gente traz um retrato, então, do setor a partir dos associados do GIF, né? Nós somos uma associação, então, que surgiu como um grupo de interesse em 1989, então logo ali, né, na esteira da redemocratização do Brasil e da nossa Constituição Cidadã, e aí ele se formaliza, né, como uma associação em 1995 e se coloca como uma plataforma de fortalecimento da filantropia e do investimento social privado no Brasil, também com o objetivo de expandir o campo, de qualificar, de apontar tendências, apontar caminhos, né? Inclusive
A gente conta hoje com cerca de 160 associados que investiram, segundo o último censo GIF que a gente lançou no ano passado, cerca de 5,3 bilhões de reais em investimento social privado no ano de 2020, né, que foi o auge da pandemia. E nas nossas diretrizes, nosso planejamento estratégico, né, a gente vem trabalhando então com a questão do fortalecimento da democracia e da equidade no Brasil, principalmente a questão da equidade racial, tentando pensar formas de mover os ponteiros de estruturas de desigualdade na nossa sociedade. Então, a gente divide o perfil dos nossos associados, como eu falei para vocês, não só em empresas, em institutos e fundações empresariais, mas também familiares, independentes e as próprias empresas, né? Então, o nosso maior número de associados hoje está nos institutos e fundações empresariais, né, vinculadas a alguma empresa. E a nossa definição de investimento social privado é diferente de alguns outros conceitos que aparecem no campo, que eu vou trazer um pouquinho também, né? Mas é a destinação voluntária de recursos privados de forma planejada, sistemática, monitorada e avaliada para projetos sociais, ambientais, científicos e culturais de interesse público. Então, entra toda uma discussão de incentivos fiscais, por exemplo, né? Incentivos fiscais seria investimento social privado. Bom, a gente entende que eles podem, é uma discussão, não tem uma resposta pronta, é uma discussão, né, que bastante colocada no campo, mas a gente acredita que eles podem alavancar o investimento social privado, né? Mas o investimento social privado que a gente estimula é esse investimento voluntário e não a destinação de recursos que de qualquer forma já seriam recursos públicos. E aí, como eu comentei, a gente faz essa diferenciação em relação a alguns conceitos. Então, o investimento social privado, ele não é caridade, e aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor e nem dizendo que é melhor, nem pior, nem mais, nem menos necessário, né? A gente tem uma das iniciativas que o GIF incuba é o movimento por uma cultura de doação no Brasil. E a gente discute muito do quão é importante ser estratégico e pensar nessas questões de estruturas de desigualdade social, mas também do quão, e principalmente a gente viu isso na pandemia, do quão importante são ações de assistência mesmo, né, inclusive de caridade, solidariedade, nesses momentos de emergência. Mas para a gente o investimento social, né, com o qual a gente trabalha, é diferente da caridade, nesse sentido que eu comentei com vocês, da preocupação com planejamento, com monitoramento, com avaliação de resultados, né, resultados esses que sejam sustentáveis, de impacto, de transformação social, e a gente preza pelo envolvimento e coordenação dos atores responsáveis por essas ações de investimento social privado. E como eu comentei, ele pode ser alavancado, então, por meio dos incentivos fiscais. Mas não é somente o uso de incentivos fiscais e também não é a responsabilidade social corporativa, né? Então, a gente tem um outro instituto que vocês devem conhecer, que é o Instituto Ethos. O Instituto Ethos, sim, né, especializado na questão da responsabilidade social corporativa, que está muito ligado com as práticas de gestão dos negócios, né? Então, são práticas de gestão e de governança definidos pela ética, pela transparência, pela responsabilidade da empresa com os públicos com qual ela se relaciona. Já o investimento social privado, no nosso conceito do GIF, como eu comentei com vocês, essa mobilização e repasse de recursos de forma voluntária, sistemática e planejada. Inclusive, uma das bandeiras que o GIF vem trazendo há muitos anos, e a gente tenta empurrar essa agenda cada vez de uma forma mais forte com alguns parceiros e alguns associados, é a agenda de grant making, né? Que é a agenda de doação de recursos, transferência de recursos para as organizações da sociedade civil e outras instâncias, como movimentos sociais, academia, ativistas, enfim. Então, a gente preza muito por essa transferência, né, dos recursos, que é diferente da execução da forma de fazer o negócio.
Dentro dessa definição de investimento social privado, a gente categoriza, então, as organizações para ver quais que se definem como investidores sociais, né? E são os investidores sociais que são associados ao GIF. Então, são organizações que captam recursos e investem em outras organizações, né? Investem em terceiros, que têm recursos e investem nessas outras organizações, ou que têm recursos e investem em projetos próprios, né? Então, essas são as categorizações de investidores sociais. Agora, se é uma organização que capta recursos e investe em projetos próprios, aí a gente já entende que normalmente isso são organizações da sociedade civil e não se caracterizam necessariamente como investidores sociais, uma vez que eles não possuem os recursos, né? Eles dependem dessa questão da captação externa. E aqui estão as diretrizes um pouco do que a gente gostaria e que a gente tenta buscar com as nossas ações no campo, e muitas das nossas ações estão dentro dessa produção de conhecimento, que é produção de pesquisa, artigos, notas técnicas. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a gente faz, que é tentar ter um campo mais plural, né? Entendendo que para uma sociedade mais democrática a gente precisa de pluralidade, de diversidade, de diferentes formas de agir, que não é simplesmente uma intervenção que vai ser a panaceia, que vai, né, resolver todos os nossos problemas, mas que sim, a gente precisa de diferentes atores alinhados, mais institucionalizado, mais coletivo, mais doador, como eu falei para vocês, né, essa ideia de repassando mais recursos, mais abrangente, mais articulado, mais inspirador e mais efetivo nas suas ações. E aqui está um pouquinho, então, das iniciativas que a gente faz dentro do GIF, né? A gente tem essa plataforma de sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil, então também entendendo a importância e o protagonismo da sociedade civil e das ONGs ou das OSCs dentro de uma sociedade democrática, plural e diversa. Então, é o Sustenta OSC. Né? Temos iniciativas de cooperação, então a gente tem redes de investidores sociais em diferentes regiões do Brasil, tem a rede de investidores sociais Mato Grosso, interior paulista, Paraná, enfim, né, que são redes de pessoas que estão fazendo investimento social privado, sejam eles empresários ou não, né, ou famílias de filantropos e filantropas, que se reúnem então para discutir as suas práticas, os seus projetos, as suas estratégias. E a gente tem as redes temáticas também, que são redes focadas em cultura, educação, juventude, saúde, o próprio grant making, né? São redes que se reúnem também para discutir essas pautas do setor e como fazê-las, como efetivá-las. Então, essas são, né, aqui alguns dos exemplos das que a gente chama das RIs, né, das redes de investidores sociais e das redes temáticas. E além dos temas, a gente tem a agenda de avaliação, né, que é uma agenda justamente de monitoramento e avaliação dos projetos sociais que são realizados, e a de grant making, que, como eu comentei com vocês, tem ganhado cada vez mais espaço e aderência, porque é uma discussão que tem aparecido recorrentemente no campo, embora a gente vai ver um pouco nos dados das pesquisas, a gente não pode propriamente dizer que o campo do investimento social privado esteja se tornando mais grant maker, né? Então, tem toda essa discussão, tem organizações não só como o GIF, como o IDES, que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Instituto do Desenvolvimento do Investimento Social, que também traz essa discussão para a pauta, né? E vários investidores sociais, então, discutindo grant making, mas na hora de fazer, na hora de alocar esse recurso, de fazer essa transferência de recurso, o número ainda é bastante mais baixo do que o que a gente chama de execução de projetos próprios, que são as empresas e as fundações empresariais, principalmente, executando os seus próprios projetos, né? Então, eles decidem, por assim dizer, a sua causa, e a maior delas, como a gente vai ver, é a educação, e aí acabam desenvolvendo o seu próprio projeto, executando o seu próprio projeto, e a gente acredita que seria muito mais interessante se fosse em parceria com as lideranças, com as pessoas que estão nos territórios, que conhecem as comunidades, que estão desenvolvendo o trabalho, e pudesse haver essa transferência de recursos e transferência de poder também.
Então, essa é a área que eu coordeno hoje, que é a área de conhecimento do GIF, né? Como eu falei, a gente faz, então, produções de publicações, de pesquisas. A gente tem um portal online, que é o portal Mosaico, onde tem os dados do Censo GIF, que eu vou trazer um pouquinho para vocês. O diretório de pesquisas. Então, dentro do diretório, as pessoas podem acessar diferentes pesquisas sobre o setor que a gente disponibiliza e também a base de projetos. Então, essa base de projetos, ela tem hoje mais de 1.000 projetos cadastrados exclusivamente dos associados GIF, né? E aí também as pessoas podem buscar pelo filtro temático, regional, né, de foco de atuação, para entender quem está financiando, que tipo de projeto e quem os executa, em que regiões, em que temáticas pelo Brasil. A gente tem a Biblioteca Sinapse, que é uma biblioteca repositório, então, de conhecimento, não é exclusivo produzido pelo GIF, é de conhecimento no mundo, que a gente busca, faz uma busca ativa e disponibiliza sobre investimento social privado e filantropia. Temos o projeto dos artigos GIF, e aqui também já, né, se alguém se interessa por questões de terceiro setor, organizações da sociedade civil, filantropia, investimento social privado e sustentabilidade e responsabilidade empresarial, a gente abre uma chamada todos os anos, né, e aí nós selecionamos até 6 artigos que recebem uma remuneração e são publicados, e temos as notas técnicas também, tratando de diversos temas, desde comunicação de causas, gestão para a equidade racial, investimento social privado e políticas públicas. Então, aí a gente pega temas específicos e aprofunda, né, nas notas técnicas. E a sério, o que o investimento social privado pode fazer então, justamente por esses temas, o que o investimento social privado pode fazer por equidade racial, pela democracia, por cidades sustentáveis, pelo meio ambiente. Então, a gente pega aí diferentes temáticas que não têm sido abordadas com tanta profundidade como a gente gostaria que fosse, porque são pautas, né, urgentes, e debate nessa série do investimento social privado por. E, por último, a gente tem essa publicação, que é uma publicação anual, né, um pouco mais robusta, normalmente no formato de um livro, chamado Temas do Investimento Social, cujo último foi realmente sobre a filantropia e o investimento social privado na pandemia. Então, falando sobre o que as organizações fizeram nesse contexto. E o Censo GIF, que é essa pesquisa que eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois. E temos ainda os indicadores de governança, que qualquer organização, seja ela privada, do terceiro setor ou pública, pode entrar, preencher um formulário, né, para ver como é que está a sua governança em relação ao que está acontecendo no campo. Então, faz o auto-preenchimento e recebe um relatório depois, e o painel da transparência para associados GIF, onde eles disponibilizam informações sobre a sua organização, desde contato da organização, missão, visão, valores, até os seus relatórios anuais, seus projetos de monitoramento e avaliação, conselho fiscal, conselho gestor, e tudo isso a gente disponibiliza, então, no painel da transparência, mostrando quais indicadores as organizações possuem e quais ainda estão em falta. E a agenda de avaliação, como eu comentei com vocês, né, e o Grant Lab, o espaço de grant making. E essas são as redes, então, que o GIF participa, né? A gente participa de uma série de redes, nós somos um articulador de rede e a gente trabalha justamente com essa questão da colaboração entre as organizações. E aí a gente entra propriamente na questão da solidariedade corporativa, que é o tema, né, que eu vim tratar um pouco com vocês hoje. E aí, eu gostaria de começar retomando a própria questão da solidariedade, né? Quando a gente vai olhar a definição do que é ser solidário, a gente encontra justamente a questão da cooperação, da identidade e da interdependência, né? Então, essa ideia de cooperar, de colaborar, de fazer juntos, que é o que a gente tenta trazer para o campo, né? Muito mais do que como eu estava falando para vocês, né? De uma forma quase de imposição de projetos e de programas verticalizados, mas que a gente possa estabelecer relações mais horizontais.
E a gente viu, então, que no contexto da pandemia da Covid, especialmente no primeiro ano, no ano de 2020, começaram a pipocar, aparecer uma série de reportagens, né, se a gente for buscar, sobre a solidariedade corporativa, a solidariedade empresarial, mostrando como as organizações se mobilizaram e deram resposta, de alguma forma, para a emergência que nós estávamos vivendo. E aí a BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, criou o monitor das doações, né? Esse monitor, hoje em dia, ele é feito em parceria com o próprio GIF, e a gente continua monitorando as doações, e ele tem essa versão, né, que é a versão COVID. Então, a gente tem um mais perene, que são as doações que acontecem, né, ao longo dos anos agora, acho que ainda não podemos falar num pós-pandemia, mas num abrandamento ou após a vacinação. Mas a gente viu, nesse primeiro ano, uma estimativa, assim, cerca de 7 bilhões de reais que foram destinados em resposta nos primeiros 6 meses para amenizar, né, os efeitos da Covid. Então, a gente, olhando o monitor, ele começa a funcionar ali no final de março, né? Lembrando que foi ali, mais ou menos na segunda quinzena de março, que começaram a estourar os números de casos. E quando a gente chega em julho, a gente já tem esse patamar, então, aí de um pouquinho mais de 7 bilhões de reais. Só que o que acontece? Esse número, ele fica estagnado, porque, como eu mostrei antes para vocês, aqui foi acessado em março de 2022, né, ainda estava esses um pouquinho mais dos 7 bilhões. E se a gente acessar hoje, né, o monitor especificamente da Covid, ainda vai estar um número muito aproximado. Então, as organizações responderam muito rápido, as pessoas doaram muito, mas nesse primeiro momento, depois estagnou, né, se mostrou como uma resposta de emergência que não era sustentável a longo prazo, né? As organizações não conseguiram manter esse nível de investimento, mas é muito interessante ver que existe essa possibilidade, né? E aí a gente tem toda uma discussão entre o que são recursos de emergência e o que são recursos de desenvolvimento. E essa é uma discussão internacional, assim, de fundos e recursos que são alocados, né, nesses episódios de emergência, e recursos contínuos, que são os recursos de desenvolvimento. E a gente vê que o de emergência, obviamente, ele acaba superando muito os recursos regulares. As empresas foram, então, as que mais doaram dentro desse monitor das doações. Essas aqui são, né, as doações por organizações. Então, a gente vê que só as empresas doaram mais de 6 bilhões desses 7 bilhões de reais, sendo que o sistema financeiro foi um dos que mais doou, né, tendo doado aí quase 2 bilhões, né, cerca de 1 bilhão e 800 milhões. Só que a gente tem que cuidar sempre, quando eu trago esses números, eu gosto de enfatizar que a gente teve poucos atores doando muito recurso, né? Então, as pessoas perguntam, tá, mas então significa que as empresas se tornaram muito mais doadoras em função da pandemia? Não necessariamente, né? A gente tem, como eu falei, tem 1, 2 ou 3 organizações que a gente chama de outliers, que puxaram os números realmente bastante expressivamente, né, para cima na relação das doações. E aí uma outra pesquisa que é bastante interessante e bastante conhecida e reconhecida no setor é o BISC, né, que é o benchmarking do investimento social corporativo, que é realizado pela Comunitas, né, que é uma organização do terceiro setor também, e ela é uma pesquisa realizada em parceria com organizações internacionais para tentar entender, né, o que o investimento social, especificamente corporativo, está realizando no Brasil. E aí eles também conseguiram aferir essa diferença, né, esse salto
no número de doações, no volume de recursos doados no período de 2020, né, chegando à marca de 5 bilhões nas organizações que eles pesquisam, que são cerca de 324 empresas e institutos empresariais, o que representou, então, um aumento aí de 95% em relação a 2019. Esses foram os números lançados em 2021, né, sendo que a coleta é sempre referente ao ano fiscal anterior, então 2020. E aqui a gente entra propriamente no censo GIF, como eu comentei com vocês, né, a nossa pesquisa, então, sobre o investimento social corporativo. Ela está na sua 10ª edição, é uma pesquisa bianual, e ela traz esse retrato, então, do que está acontecendo no cenário, no campo do investimento social privado no Brasil, a partir dos associados do GIF, né? Então, dos 160 associados, a gente convida para que respondam, mas é uma pesquisa autodeclaratória e voluntária. Então, a gente tem a adesão espontânea, normalmente de cerca de 80% da nossa base associativa acaba respondendo, e ela é uma pesquisa quantitativa, censitária e reflexiva, onde a gente tenta extrair, então, também, né, tendências e parâmetros do campo. Então, relacionado a 2020, né, no ano passado, em 2021, nós tivemos 131 respondentes, né, o que foi majoritariamente representando também a nossa base associativa, institutos, fundações e fundos filantrópicos e empresariais, que somados com empresas acabam dando mais de 60% dos respondentes. Então, eu gosto sempre de frisar que, apesar dos números que estão aqui retratados, tratar também dos institutos e fundos independentes e dos familiares, ainda assim, a maior parte são os empresariais, né? Sendo que a gente tem 20 empresas associadas, 85 fundos filantrópicos empresariais, e aí o fundo filantrópico empresarial é aquele fundo que é mantido e se relaciona com uma empresa e é muitas vezes alinhado ao negócio da empresa, né? Os fundos filantrópicos familiares são 33, aí normalmente já tem um pouquinho mais, inclusive, da prática de grant making e de autonomia para suas, né, para sua governança, porque normalmente não está atrelado a alguma empresa, a alguma outra organização, e os fundos filantrópicos independentes, que são aqueles que recebem recursos, principalmente de cooperação internacional, mas também de outras fontes de recursos, e eles não estão vinculados a nenhuma empresa e a nenhuma família, né? Então, eles são fundos que se colocam como mais progressistas, de justiça social, como eu falei, investindo muito em ativistas, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Inclusive, é bem interessante ver que uma das tendências que se fala bastante na filantropia norte-americana, que acaba, né, por bem ou por mal, sendo um cenário para o qual o campo da filantropia acaba olhando por ele ser um pouco mais estruturado e ter um volume de recursos maior nos Estados Unidos, né, já chamam a atenção para que grandes doadores, grandes filantropos e filantropas se atentem para as experiências dos fundos independentes como uma possibilidade de transição para uma sociedade mais justa. E aqui, em relação aos dados do censo, então, a gente tem os volumes mobilizados pelos investidores sociais. Então, né, foram 5,3 bilhões em 2020. O que ficou acima da nossa série histórica. A nossa série histórica é sempre em torno de 3,3 bilhões, né? Então, teve esse crescimento. E juntando os valores, tirando as organizações que se repetem, né, fazendo a limpeza dos dados, juntando o benchmarking do investimento social corporativo e o censo GIF, a gente teve aí um investimento de quase 7 bilhões de reais no investimento social privado, fechou em 6,9, né, e só os do censo GIF foi, então, um volume 63% mais alto do que estava previsto para o ano de 2020. Então, o valor que as organizações estimavam que elas iriam gastar em 2020 ficaria dentro daquela série histórica de 3,3 bilhões, mas em função da pandemia, acabou dando esse salto que foi muito comemorado no setor, né, de mais recursos, mas que daí sempre fica a questão, tá, mas e agora, né, o que vai acontecer, isso vai se manter, esse número tende a cair. Então, a gente pergunta também o que é previsto para o ano seguinte,
né? E aí, o que era no ano passado, que ainda estava em curso, 2021, as organizações responderam que o previsto para elas de investimento seria 4,2 bilhões, o que ainda fica um pouco, né, um pouco acima da série histórica, mas 21% a menos do que foi investido nessa edição do censo anterior. E aí aqui a gente tem o volume de recursos, então, focado na pandemia e os recursos que a gente chama de recursos regulares, que não foram voltados para a pandemia. A gente pode ver que também fica dentro desse marco da série histórica, né? 3 bilhões, então, que não foram destinados à Covid, e 2,3 bilhões, ou 43% do volume de recursos foi para a Covid. E desses 2,3 bilhões, 87% deles foram recursos novos que não estavam previstos, não foram realocados de programas regulares, foram investidos especificamente para Covid. E aí a gente se pergunta sobre a fonte de financiamento, né? Da onde vem o recurso que é colocado no investimento social privado. E, de novo, a gente vai ver que mais de 50%, mais da metade, são dos mantenedores empresariais. Então, o grande volume ainda que está sendo colocado nesse campo, ele é relacionado aos mantenedores empresariais e, em segundo lugar, aos fundos patrimoniais filantrópicos, ou como a gente chama, os endowments, que também vem crescendo no Brasil. O IDES, que é o Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, lançou recentemente um estudo mostrando todos os fundos patrimoniais que existem no Brasil, como eles foram constituídos e qual é a porcentagem de recursos, né, que eles têm. Então, é uma estratégia de um recurso mais perene, é o dinheiro que é aplicado, né, a partir de um fundo, o que rende é uma porcentagem do que rende, então é reinvestido nos programas sociais. E aí eu pergunto para vocês se vocês têm alguma ideia. Eu falei um pouquinho lá no início, né, sobre a questão dos incentivos fiscais, né? E toda essa discussão se incentivo fiscal é investimento social privado, não é. E acho que uma das coisas muito recorrentes que aparece quando a gente fala de filantropia e investimento social privado é mas a maior parte disso é uso de recurso de incentivo fiscal, que já seria recurso público de qualquer forma. Então, pergunto se vocês têm alguma ideia, assim, de quantos % desse volume, né, dos 5,3 bilhões, proveio de incentivo fiscal. Alguém tem algum chute? 50%. 50%, tá. Mais alguém? Ficou apagadinho lá, mas é 9%, tá? 9%, então, dos 5,3 bilhões investidos em 2020 foram provenientes de incentivos fiscais. É um número que ficou abaixo da nossa série histórica, né? A série histórica também é em torno de 14%, 15%, né? Mas, assim, em termos de volume absoluto, ainda ficou muito próximo. Então, em 2018, que foi o penúltimo censo, a gente tinha 490 milhões, né, dos 3,3 bilhões, 490 milhões eram incentivos fiscais, e em 2020 ficou 493 milhões, mas a porcentagem percentual, né, o percentual caiu justamente pelo aumento no volume de recursos. Mas isso é uma das coisas que a gente sempre tenta desmistificar um pouco sobre o campo, né? Que ele não é prioritariamente investidor de recurso que a gente considera recurso público, né? Ou recurso de incentivo fiscal. E aí, eu queria trazer um pouquinho, então, para vocês sobre o direcionamento desse recurso, tá? Ok, a gente já falou, tem 5,3 bilhões, tá tudo bem interessante, mas e aí, o que foi feito, né, com esse dinheiro? Então, a gente teve um aumento do repasse de recursos para terceiros, que é justamente, como eu falei para ele, esses terceiros majoritariamente são organizações da sociedade civil, que são as organizações que estão lá na ponta, que estão nos territórios trabalhando com as comunidades.
mas também podem ser, como eu falei, academia, movimentos sociais, cooperativas, né? E aí a gente tem uma série de outros atores, então foi da ordem de 2,5 bilhões que foi repassado para esses terceiros, então um aumento também bastante expressivo de 105% a mais do que havia sido repassado em 2018, que é mais um número que foi celebrado pelo campo, né? Justamente nessa questão de que a gente gostaria de mais volume de recursos e a gente gostaria de mais volume de recursos repassado, doado. Só que, de novo, se coloca a questão, tá, mas e no pós-pandemia, ou né, nesse momento em que arrefeceu um pouco as doações, como é que isso vai ficar, né? Vai se manter, vai cair muito? E a gente vê que as iniciativas próprias caíram, né? Então, essa discussão que eu também trouxe um pouco para vocês, que a gente sempre fica querendo tentar influenciar no campo, para que as organizações sejam menos executoras e sejam mais financiadoras, né? E ali 595 milhões em despesas administrativas e infraestrutura. E aí a gente divide as organizações, tanto as empresas quanto os institutos e fundações, em essencialmente executores, que são aqueles que executam mais de 90% do seu recurso, e aí para isso eles precisam ter uma estrutura mais robusta, precisa ter uma equipe maior, né, que vai desenvolver os seus projetos, então isso caiu, né, 6 pontos percentuais dos essencialmente executores. A gente tem os híbridos, que são os que fazem as duas coisas, fazem doação e fazem execução de projetos próprios. E a gente tem os essencialmente financiadores, mas que também tiveram uma redução bastante expressiva de 2018 para 2020. Né? Então, essas duas quedas foram, principalmente dos mais financiadores, causou um pouco de estranhamento e um certo desconforto, principalmente nas organizações que se colocam mais grant makers, né, mais doadoras. E essas são as faixas que a gente separa, então, as organizações. Aqui estão as empresas, né, como eu falei para vocês, com um aumento expressivo ali, cada vez mais híbrido, executando e doando. E aí um empate, né, por assim dizer, entre as mais financiadoras, aquelas que doam mais de 90%, as mais financiadoras de 70% a 100%, e também os mesmos 27% para aquelas que repassam entre 0% e 10% para terceiros. E aqui estão um pouco desses terceiros, então, né? Como eu falei que podia ser uma miríade de atores. Então, aqui a gente tem, como eu falei para vocês, o primeiro lugar são as organizações da sociedade civil, mas a gente tem as organizações intermediárias, instituições acadêmicos, outros investidores sociais privados. Então, acontece muito isso também, de uma organização doar para outra, incentivar o projeto de outra. Fundos filantrópicos independentes, locais ou comunitários, mídias, meios de comunicação e assim por diante. E aí a gente vê que alguns números saltaram, né? Então, os movimentos sociais e coletivos receberam mais recursos relacionados à Covid. Aqui as organizações de infraestrutura e organizações intermediárias também, né? Os recursos da Covid são aqui os em laranja, né, do que eles costumavam receber. Então, isso é uma coisa que a gente também gostaria de incentivar e que a gente só vai poder ver nos próximos censos, né? A gente tem uma série de ações e produção de conteúdo para tentar pautar um pouco o campo, mas a gente só vai ver se esses números estão crescendo com as próximas edições do censo. E os focos de atuação, como eu comentei com vocês, a educação, mesmo no contexto da pandemia, a educação é a pauta prioritária do investimento social privado, não só aqui no Brasil, mas em diversos lugares do mundo. Mas a gente teve um aumento expressivo de fortalecimento da sociedade civil, que, de novo, é uma pauta muito importante para a gente que está querendo trabalhar com questão de democracia, direitos humanos e sociedade civil organizada. A gente teve também um aumento expressivo de 30 pontos percentuais na proteção, assistência social, combate à fome e à pobreza.
que eram pautas que também não entravam prioritárias até esse contexto da Covid, mas a gente teve uma queda expressiva em cultura e artes, né? Então, um setor que já foi super afetado pela Covid, que estava, né, realmente passando muita dificuldade, acabou perdendo prioridade no foco das ações no contexto da Covid. E aí, esses aqui são os focos, então, de enfrentamento da Covid, especificamente, entrou a questão da segurança alimentar, da higiene e da prevenção. E como eu falei para vocês, 87% dos recursos, então, voltados para a Covid foram recursos novos, né? Então, dos 2,9 bilhões, 2 bilhões foram recursos destinados especificamente para a Covid, que são esses recursos que a gente se pergunta, né, e agora? O que vai acontecer no campo? E a gente vê, em termos das temáticas, como as temáticas ainda não são temáticas que são caras à sociedade civil, como a questão racial, mulheres, população LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, ainda não tendem a ser focos prioritários das iniciativas dos investidores sociais. São tratados de forma transversal pelos projetos, mas quando a gente pergunta qual é o foco da iniciativa, normalmente não acaba sendo diretamente nenhum desses. E aí, como a gente poderia esperar, né, a concentração da atuação do investimento social privado fica na região sudeste, né, São Paulo liderando aí, Rio de Janeiro, Minas, e depois a gente tem o terceiro estado no Nordeste, na Bahia, com 11%, né, ficando somente atrás da região sudeste. Esse aqui é o mapa, então, das iniciativas, não é das organizações, não é dos investidores sociais, é das iniciativas dos projetos que eles operam. E aí, quanto às mudanças que aconteceram na forma de fazer o investimento social privado no contexto da Covid, a gente teve flexibilização de regras e de processos na transferência de renda e isso, né, de volume de recursos, isso tende a não permanecer no pós-pandemia, né, muitos investidores sociais responderam que foi algo pontual. Mas a ampliação do diálogo e a transparência em relação a essas outras organizações já aparecem como tendências a se manter. E aí, por fim, eu queria trazer um pouquinho também a questão da pauta ESG, né, que acaba aparecendo no campo e que, de uma certa forma, existe um receio de que a pauta ESG vá engolir, por assim dizer, a pauta do ISP, do investimento social privado, né? Justamente pela questão do crescente alinhamento entre o investimento social e o negócio, né? Sendo que, como eu comentei para vocês, para a gente o investimento social privado ele é diferente da responsabilidade social corporativa, que por sua vez é diferente do ESG, mas a gente começa a ver que, né, o foco para se fazer o investimento social privado está muito nesse apoio ao relacionamento com as comunidades no entorno dos negócios, na contribuição para a imagem das empresas e para favorecer e qualificar a aproximação das empresas mantenedoras com a causa e demandas da sociedade, da agenda pública, né? Então, esse alinhamento cada vez mais estreito das organizações corporativas com a agenda do ESG. E aí fica a reflexão, né, da gente pensar, e agora, como isso vai seguir, né, e qual pode ser o papel das empresas nesse momento histórico frente aos desafios que a gente tem, né? Porque uma das coisas que a gente conversa bastante no GIF é o quanto também o setor, o campo empresarial se coloca politicamente em alguns momentos da história recente do Brasil e em outros momentos parece que, né, se cala e se torna apolítico. Então, a gente também tem um trabalho bastante grande de pensar que o investimento social privado, que as empresas, que os institutos e fundações têm, sim, um papel político a cumprir na nossa sociedade, um papel político e cidadão. Então, a gente, né, está ansioso, inclusive estamos estruturando o próximo censo para a gente conseguir visualizar um pouco melhor o campo e ver como essas pautas internacionais também estão chegando ou não estão chegando no Brasil e de que forma o fazer filantropia e investimento social privado brasileiro vai seguir.
É isso, obrigada. Alguém teria alguma pergunta para fazer? Posso fazer só uma? Pode. Tá aqui mesmo, o microfone não. Não precisa, porque precisa gravar. Como as empresas podem aproveitar, no bom sentido, isso com relação aos seus resultados? Por exemplo, imposto de renda, como é que a gente pode trazer, apesar de tudo isso, um benefício para a organização também trabalhando num projeto social? Então, até, deixa eu voltar aqui. Eu acho que tem uma, né, voltando um pouquinho aqui nesse ponto, tem uma série de retornos, né, que, enfim, as empresas podem ter. Primeiro, pelo direcionamento dos próprios incentivos fiscais, é uma oportunidade, então, né, das empresas escolherem e direcionarem o recurso para algo que faça sentido, que possa estar alinhado, eventualmente, com o negócio ou com as comunidades no entorno. Como eu comentei com vocês, aqui são algumas das pautas, né, os motivos por assim dizer, os motivos de alinhamento entre o investimento social privado e os negócios da empresa. Então, pode ser desde ganhos de reputação até essa questão de comunidades do entorno, por exemplo, não só na relação com a comunidade do entorno, mas inclusive problemas de infraestrutura. Eu estava vendo, tem é o Itaú Social, estava fazendo um projeto num bairro, que eu não vou me lembrar o nome agora, num bairro periférico, onde tinha uma planta, né, de uma indústria ao lado desse bairro. E o que aconteceu? Esse bairro, ele é um bairro periférico que foi construído, né, as casinhas foram construídas em cima de um terreno que era um rio. Então, estava dando muita enchente e alagando também o espaço da planta da indústria. Então, eles fizeram todo um projeto de infraestrutura e saneamento para o bairro, no qual a indústria também acabou entrando como investidora, inclusive para resolver uma questão que estava impactando diretamente a sua planta. Então, na verdade, depende muito do negócio, do projeto e do que está sendo feito, mas os três principais, né, como eu falei, é isso, assim, é esse relacionamento com a comunidade do entorno, é o apoio de imagem e é o reconhecimento, a reputação da organização frente à sociedade, principalmente num contexto onde a gente tem discutido cada vez mais consumo consciente. Bom, agora, né, as pautas de ESG, onde tem uma pressão da sociedade e dos próprios consumidores também para um posicionamento cada vez mais ético e comprometido. Valeu, Patrícia.